normalmente, ela tem dificuldade em deixar que outros façam pior do que ela. Só que a maioria faz pior. Saber que, assim, tá em casa, tá performando da mesma forma, mas ao mesmo tempo... Também tem gestor que não tem perfil para gerenciar equipes que trabalham no home office, né? É verdade. Se o gestor fica lá, cada 5 minutos, e aí, tem... Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Hoje nós vamos falar de microgerenciamento no comércio exterior. Por que tem gente que tem dificuldade de confiar, tem dificuldade de delegar? Na hora que delega, fica em cima ainda, fica aquela coisa tensa. Como é que a gente pode contornar isso? Podemos usar processos, tecnologia? Será que isso aí também atrapalha para o home office vingar no comércio exterior? Vamos conversar sobre tudo isso, mas antes aqueles recadinhos de sempre. Se é a tua primeira vez por aqui, lembra de curtir, lembra de seguir a gente nos agregadores podcasts, Spotify, YouTube. Se você estiver no Apple Podcast também, lembra de dar 5 estrelas, que isso ajuda bastante o podcast ir mais longe. A tua curtida ajuda também ele a ir mais longe. Compartilhar também nos grupinhos de WhatsApp. Essa divulgação orgânica sua ajuda bastante o podcast a ser divulgado. Além disso, nós temos o follow-up do Comex, notícias que importam, insights que transformam. Para tu se manter devidamente informado no comércio exterior, assine. Está aqui na descrição do episódio. Você recebe de segunda a sexta as notícias mais importantes do comércio exterior. E, além disso, nós temos empresas apoiando o InvoiceCast, porque isso aqui dá trabalho, isso aqui custa, isso aqui exige manutenção. E hoje eu estou muito feliz porque eu tenho aqui pessoas de 3 apoiadores do podcast presentes. Eu estou aqui com o Júlio Schmidt, da ES Logistics, eu estou com a Tatiane Antunes, da Next Shipping, e o Matheus Alecar, da Linha Logistics. Muito obrigado pela presença de vocês. E o meu amigo Robson está aqui para me ajudar com a pauta. Inclusive, foi ideia dele a pauta, né? Então, a gente não ia fazer essa sacanagem. Que gostem, né? Né? Esperamos que gostem, né? E, além deles, eu tenho também a Task Logistics, Interfreight, NAC Digital, Ship2Ship, Allink e Logcomex apoiando o podcast. Muito obrigado a cada um de vocês. Vamos começar a entrar no tema, então. Por que o microgerenciamento costuma ser associado a algo tão negativo? Porque, às vezes, ele pode ser necessário, não? Vamos lá, vamos começar aquela perguntinha para os 3 responder ao mesmo tempo. Vocês já fizeram microgerenciamento quando não devia? 1, 2, 3. Sim, muito bem. E como é que foi para mudar isso? Vocês notaram, vocês tiveram feedback, vocês notaram que estava chato, o colaborador alertou, como é que foi? Cara, eu acho que a tua pergunta foi, né, o que é e às vezes também é necessário. Eu gosto sempre de fazer a analogia que o microgerenciamento, ele é como se fosse uma rodinha na bicicleta da criança. Então, ela é necessária, né, por um tempo. Ela ajuda, né, o colaborador ali a entrar no eixo, a aprender tudo que ele precisa aprender, mas em determinado momento é necessário que haja ruptura e você precise tirar, de fato, essa rodinha, né? Se você não faz isso naquele devido momento, você vai ser um eterno adulto, né, que fica correndo atrás da bicicletinha segurando o guidão. E ninguém quer ser esse adulto, né, que fica eternamente ali apoiando e dando suporte. Então, eu acho que o microgerenciamento ele é necessário, mas de forma estratégica e pontual. A partir do momento que você entende que é possível dar uma alçada ou delegar, é necessário que você vá soltando. E aí é necessário realmente a maturidade do gestor para ir conseguindo, né, caminhar nesse sentido. Eu concordo contigo, Tati, no sentido de quando você coloca um tempo ali, né? Tem que ter uma finitude. Você pode utilizar, ele pode ser positivo em alguns momentos, mas você tem que entender e tem que acompanhar, né? E é aquele trabalho constante de você estar se policiando e entendendo, né? E acompanhando se, tá, ok, a partir de agora faz sentido eu tirar um pouquinho o pé aqui e deixar meu colaborador seguir um pouco mais sozinho, né? Mas daí quando você sente que tá nesse papel assim de largar, porque querendo ou não o gestor ele quer tudo perfeito, tudo no né, aquele primeiro embarque teste, aquilo ali tem que ficar em cima. Ou o colaborador acabou de entrar, que o momento que é a hora de dar esse zoom out, assim, vou deixando, vou saindo de lado e deixando a pessoa mais à vontade. Tem que ter hora para acabar, então. Um microgerenciamento ali não pode ser para sempre, é isso? Eu curti essa analogia
Da bicicleta da boa, né? rodinha da bicicleta. É boa, porque é boa. na rodinha da bicicleta não existe um tempo pré-determinado que a criança não tem um manual de instruções da rodinha que diz assim, pai, depois de 3 meses tira a rodinha. Depende da criança, depende do momento, depende de uma série de fatores. Eu acho que é muito assim. Acho que depende do contexto, depende de quem é a criança sentada em cima da bicicleta. E eu acho que o pai vai ter o feeling de saber a hora que pode tirar a rodinha, né? E assim como o gestor também vai sentindo o momento que pode ir soltando um pouco mais, né? E dando mais autonomia, né? Hoje, pegando o gancho aqui dessa questão da paternidade, da maternidade, eu falo que como mãe de gêmeos, né? Tenho gêmeos, ainda não estão nessa fase da adolescência, são crianças ainda de 7 anos, mas eu escutei também um podcast, alguém falando algo que fez muito sentido para mim. Acho que está totalmente conectado a essa questão do tempo, né? Então, uma outra analogia que eu acho interessante é como começar a dar mesada para um adolescente, né? Tu não entrega lá para o adolescente um cartão Infinity Blue, Master Plus Advanced ali para o adolescente. Tu vai entregando, né, uma mesadinha, um dinheirinho. E aí você vai vendo e entendendo como que ele está utilizando aquele recurso. E a partir do momento que tu entende que já existe uma certa maturidade ali para aquele adolescente, né, lidar com aquele dinheiro, tu vai, obviamente, liberando. Então, acho que... E fazendo a correção também, né? Tu deu, Sim. viu aonde gastou. Gastou tudo em figurinha do Pokémon. Não, então, peraí, não é o momento ainda. Tá na hora de... Eles estão no trading card de game lá. Pô, é legal, mas é caro, É um hein? problema, cara. Meus sobrinhos também estavam tão Toda nessa. hora eles vêm, mãe, quero comprar um odd. Não sei o que é o odd, mas eu falo, meu Deus, filho, tá? Ainda não é o momento de dar uma mesada pra eles. Então vai tudo em acessórios do Minecraft. E não acaba, né? Vai mais um e mais um. Não, eu acho que é muito sobre o gestor entender e o microgerenciamento ele tem muita relação com a confiança, né? A falta de. Então, você acompanha mais de perto. Claro que em algumas situações específicas é necessário, mas quando falta um pouquinho de confiança, você tende a querer acompanhar mais de perto, entender, a ver se todos os passos estão sendo seguidos ou não. Então, eu acho que você vê que é o momento de tirar a rodinha, deixar a pessoa seguir, conforme tu vai construindo essa confiança com o colaborador. E qual que é a linha entre controlar e microgerenciar? Essa é difícil, né? Que tem uma coisa assim que eu trabalhei em algumas multinacionais e coisas que multinacionais têm em comum é querer assinatura e aprovação das coisas. E aí o negócio não anda. Teve um lugar que eu trabalhei que eu lembro que para eu conseguir as assinaturas era mais demorado do que eu fazer uma importação aérea da China. Tipo, não andava, era loucura. E aí eu vejo que isso é um tipo de microgerenciamento também, né? Porque a pessoa não deixa o negócio andar porque quer aprovar tudo. Tu burocratiza, né? Tu vai criando mecanismos e sistemas ali para burocratizar o negócio para ter o controle. Né? E às vezes a assinatura nada mais é do que só realmente, sim, passou pela minha mão. Às vezes assim, um pouco de ego dessas grandes empresas. Sim. Né? Não, tudo tem que ter aprovação, daí tem níveis hierárquicos, mas às vezes essa questão de microgerenciar no detalhe, acho que é realmente... Pode ser cultura da empresa também, né? Não, tua função é aprovar tudo, porque se estiver errado, a culpa é tua, tu vai ver, aí tem aquela, sei lá, o terror, né? Tem que olhar tudo, tem que ter certeza, e aí nunca gera uma confiança também. Essa burocracia, eu entendo que essa burocracia exagerada realmente é um pouco de microgerenciamento, mas é muito da cultura, principalmente das grandes organizações, tem que ocupar todas essas cadeiras hierárquicas para alguém ter que fazer alguma coisa, nem que seja assinar um papel, né? E como é que faz no Comex? A gente morre de medo de sair alguma coisa errada, um documento errado, um embarque na hora errada, um embarque sem LI, um embarque com NCM errada. Como é que a gente faz? Tipo assim, não, faz, eu tô olhando, se der problema depois é o jeito. Às vezes resolver depois não dá, né? Financeiro, Tatiane, tu que é do financeiro, né? Então, eu tenho uma opinião um pouco divergente, né? Por favor. Eu venho de outros segmentos, né? Tô na Next desde 2021, 4 anos agora eu fiz dentro desse mundo do agenciamento de cargas.
já trabalhei em empresas ligadas ao comércio exterior, mas agenciamento de cargas foi a minha primeira. E eu tive um impacto com um nível de informalidade dentro do processo de governança. Então, eu como já trabalhei em grandes empresas, né, de médio porte, existe uma cadeia de governança, né, nas atividades que tem relação com isso que tu comentou. Então, aquele que faz, o outro aprova, o outro... E eu digo para vocês que, às vezes, o pensamento de que isso vai burocratizar a ação é um pouco equivocado. Porque, na verdade, se você cria um processo de uma forma estruturada, onde existe o caminho de começar e terminar, é claro que isso precisa ser desenhado em fluxo, isso precisa ser, né, ratificado com a realidade da tua empresa também, ele tira, muitas vezes, a necessidade do microgerenciamento. A partir do momento que eu tenho um fluxo onde todas as minhas pontas estão amarradas, existe uma sequência lógica dentro da governança, existem alçadas de aprovações que já foram atribuídas a pessoas que têm esse nível, né, de dominância sobre a tarefa, tu não precisa mais ficar em cima. Tu confia que entrou ali dentro daquele fluxo, ele vai rodar certo, né? Então, existe, né, de fato, em alguns momentos onde o microgerenciamento ele pode sufocar, mas desde que, na minha opinião, humilde, né, gente? Me corrija se eu estava aqui para discutir as ideias. Isso aí. Ele não esteja bem amarrado, e não esteja bem estruturado dentro de uma cadeia que faça sentido, né? Então, se eu tenho uma redundância, às vezes, dentro do meu processo, óbvio que vai dar gargalo. Mas se eu tenho um processo que foi pensado de começo ao fim, dentro de uma estrutura que me permita, né, entender que vai dar certo lá no final, que as cadeias vão fechar, eu não preciso também ficar tão em cima do meu colaborador, né, evitando esse tipo de assunto, né, problemático que a gente está conversando hoje aqui, que é esse microgerenciamento, de ficar ali, né, 5 em 5 minutos. E aí, terminou? Tá certo? Já fez. Deu bom, né? Acho que uma estrutura forte facilita, né? Facilita muito até para o gestor, né, a acompanhar isso. Então, quando tu tem um processo bem definido, você não precisa ficar ali olhando refém, o tempo todo, né? Isso. Faz sentido. Mas eu concordo com esse ponto de que a burocracia ela pode ajudar a combater o microgerenciamento. Mas eu acho que isso acontece principalmente em níveis mais júniores. A burocracia, os processos bem definidos, eles determinam como as coisas devem ser feitas, ok? Certo. Tá, ok. Quando a gente está falando das pessoas que estão começando, né, as pessoas mais jovens, mais júniores, é muito bom que elas tenham bem claro como as coisas devem ser feitas, né, porque ainda não sabe muito bem como fazer. À medida em que a senioridade vem chegando e que a gente está falando daí de gestores, porque a gente pode ter microgerenciamento sobre gestores. Sim. O microgerenciamento não é só sobre estagiários. Então, se a gente pega assim, se a gente pega um range em que o microgerenciamento está num extremo, no outro extremo, talvez a gente possa chamar de quê? De superautonomia. Né? Microgerenciamento, superautonomia. O presidente de uma empresa pode fazer uma gestão sobre um diretor da empresa com microgerenciamento sobre ele. Concorda comigo? Sim, que é possível? é possível. Né? Então, só que o que se espera de um gestor de uma empresa? Se espera de que ele contribua também sobre como fazer as coisas. Né? Sim. Então, talvez os processos muito amarrados em nível de gestão, eles possam, sim, inibir O ócio criativo. o ócio criativo, a autonomia, a inovação. A liberdade, né? de forma, né? Aquela reportagem que foi compartilhada conosco ali falava sobre como o microgerenciamento pode Eliminar desestimular a inovação. né? Então, imagina, vamos falar do meu caso, né? Fiz 50 anos, tenho 30 de mercado, 30 e tal, né? Eu entro numa empresa, tudo bem que eu não quero entrar numa empresa que não tenha processos, porque daí seria um caos difícil
Aí é microgerenciamento geral mesmo, seria difícil de eu contribuir. Mas se, inclusive, as minhas atividades estiverem todas contempladas em processo, eu acabo ficando um pouco limitado. Sem espaço para manobra, sem né? espaço para contribuição, para inovação, né? Então, eu acho que depende muito do contexto, de quem que a gente está falando, né? E aquilo que foi dito também com relação à confiança, né? Eu acho que é pré-requisito de autonomia, né? Não se dá autonomia sem confiança, né? E se a gente pensar que a autonomia é o contrário do microgerenciamento, então eu preciso de tempo, como foi comentado, para conquistar a confiança ou para ter confiança, porque confiança é um sentimento, né? Confiança não é uma coisa objetiva. Confiança, se alguém me perguntar assim, Júlio, tu confia no Jonas? Eu não vou parar para responder e vou dizer assim, não, peraí, deixa eu ver. Em que contexto eu confio nele, né? Esses pontos são positivos, esses são negativos, então, tirando a média, eu confio. Não, eu tenho um sentimento se confio ou não nele. Esse sentimento foi construído ao longo de anos de convívio, de coisas positivas e negativas, e dificuldades que a gente passou e coisas boas, e como que isso foi se resolvendo, que possibilita que eu confie mais em ti ou menos, né? Então, acho que, para responder a tua pergunta, né, quando que deixa de ser microgerenciamento e passa a ser controle? Eu acho que a gente tem essa escala e que depende muito sobre quem a gente está falando, né? Imagina um estagiário que acabou de entrar na empresa, ele precisa de mais suporte, ele precisa de mais processos, ele precisa de mais atenção, precisa de mais apoio, né? Agora, imagina um diretor que entrou na companhia, né? Aí, eu acho que ele precisa também de suporte, precisa também de processos, mas num nível um pouco menor. Até para criar, conforme cresce na hierarquia, tem esse contexto, né? Em algum momento você é proposto a criar, a propor essa inovação, ter essa liberdade, né? Mas acredito que, contendo esse ponto de, ao entrar um novo gestor, precisa se construir essa confiança. E acredito que, independente de qualquer nível, né? Pelo menos foi isso que eu entendi, pode-se haver microgerenciamento, independente do nível, até se construir essa confiança, seja confiança pessoa ou confiança de processo, né? É isso, né? Eu, fazendo um link aqui, eu concordo com o que tu disse nesse sentido, mas aí eu diria que eu alteraria talvez a questão de não ter a estrutura, processo, governança para a alçada. Eu acho que também é uma questão muito importante que tem total link com a questão da confiança. A partir do momento que tu vai delegando a confiança e vai tendo essa reciprocidade de ter a entrega, né? Até a gente teve um treinamento recente com o Jerônimo Temel, né? Ele foi trazido ali para a Next para... Eu sou grande fã dele, né? Tem gêmeos também, tá tudo certo. E ele fala muito sobre isso no treinamento que ele deu para a liderança. Ele falou, e é algo que a gente vive, que a gente pratica. Ele faz uma analogia com alçada, com autonomia de voo. Então, primeiro tu vai lá e dá uma centelha, né, um planinho de voo curtinho para o teu colaborador. Você vai lá, contorna ali o prédio ali e volta aqui. E aí ele voltou bonitinho, fez o que precisava fazer, né? Aí você aumenta um pouquinho aquele range, aí entregou de novo, perfeito. E assim você vai aumentando até que a autonomia de voo dele, não, você vai lá, faz isso, vem aqui e me reporta. Não, agora você não vai mais, até o momento que você consegue delegar esse tipo de alçada maior, que é o que eu entendo que cargos de gestão automaticamente vão galgando, né? Então, vai lá, faz e depois me conta. Daqui a pouco nem me conta mais. Eu sei que tu vai fazer e eu sei que tu vai entregar o resultado que eu preciso, né? E aí tu começa a subir também mais o nível estratégico. Então, acho que esse é um princípio. Se nós formos analisar, processos são bons, eles delimitam, de fato, né, o microgerenciamento em várias instâncias, mas eles, de fato, não podem ser limitadores quando esses processos eles estão intrinsecamente ligados ao nível de alçada que você tem. Então, você tem um nível de alçada que é superior e
não é que vai burlar, mas que vai transcender talvez, né, aquele caminhozinho, fluxozinho, né? Eu gosto de desenhar com a equipe lá os fluxozinhos. Aí eu acho que a gente consegue chegar no universo talvez perfeito, né? Unindo processos estruturados com alçadas dentro da caixinha que cada um consegue entregar. Muito bom. Eu até queria voltar um pouco no básico desse assunto. O que vocês... Sintomas claros de microgerenciamento no trabalho? Ou comportamentos? Acho que atraso nas entregas. Acho que isso tem total relação com aquilo que vocês comentaram de esperar a assinatura, esperar o confere, esperar o último cheque. Também acho que um pouco de falta de confiança, né, de quem está fazendo, porque você sente o rostinho aqui em cima do seu ombro. Será que eu estou fazendo certo? O papagaio de pirata aqui, né? Exatamente. Então, quando tu, né, a pessoa não vai ter confiança, né? Tipo, a partir do momento que você tem sempre alguém te olhando, te acompanhando ali, e às vezes gerando essa dúvida, é difícil você desenvolver a pessoa. Eu acho que parte de desenvolver e parte de delegar é você deixar a pessoa fazer algo que tu não tem certeza se ela vai conseguir fazer, mas você estando ali disponível para dar suporte para ela, né? Então, acho que parte do processo, óbvio, né, que com segurança, né? Especialmente falando em comércio exterior, em que um erro pode gerar um custo alto, mas é deixar a pessoa experimentar um pouquinho, colocar o pé na água, entender o que ela consegue fazer e como ela consegue fazer, mas você estando ali disponível para dar suporte se necessário, né? Vocês dois, mais algum outro sintoma que está rolando no microgerenciamento? Eu creio que há um sintoma que não é exclusivo do microgerenciamento, mas que pode ser dele. É o gestor sobrecarregado. O gestor está sempre sobrecarregado. Então, pode ser que a causa disso seja que ele está concentrando demais as coisas nele, principalmente as coisas importantes, aquelas coisas que ele considera importantes não passa, ou se passa fica em cima, né, para saber se está sendo feito do jeito que ele acredita que seja. Certo, às vezes. Então, claro que não é sempre que um gestor está sobrecarregado que ele está praticando microgerenciamento, mas é uma possibilidade. Tem um sintoma que eu vi aqui na Invoice uns anos atrás, que é quando a gente começa a crescer a equipe, a gente começa a largar o osso um pouquinho, mas teve um sentimento que teve com uma colaboradora que ela não queria largar o osso porque na cabeça dela ninguém ia fazer tão bem feito como ela. Acho que isso é um baita sintoma também, tipo, ela não larga o osso nunca, não criava nem, digamos assim, a vontade para começar a ensinar alguém. Não, só eu vou conseguir fazer. Tipo. Mas isso, Jonas, eu vejo como um negócio muito normal, assim, cara, principalmente do gestor jovem, né? Gestor júnior, aquela pessoa que virou gestor há pouco tempo. Normalmente essa pessoa vira gestora porque ela é tecnicamente muito boa em algum conteúdo, ganhou confiança da empresa por ser tecnicamente muito boa, e aí o caminho, muitas vezes natural, é o caminho de uma posição de gestão ou de liderança. Só que uma pessoa, quando ela faz muito bem uma coisa, normalmente ela tem dificuldade em deixar que outros façam pior do que ela. Só que a maioria faz pior do que ela porque ela é muito boa naquilo. Então, não é fácil o líder júnior, né, o líder recém-líder, ter o sangue frio de delegar uma coisa importante para alguém do seu time, sabendo que aquela pessoa não vai conseguir fazer com a qualidade que ele faria e nem com a velocidade que ele faria, e mesmo assim fazer isso. Então, isso precisa de orientação, precisa de apoio, precisa de desenvolvimento, precisa de tempo, né? Porque não é isolado, é muito normal. Mas isso acontece. Essa é a minha percepção. Isso acontece mais em tese com um novo gestor, mas com uma equipe nova também, ou é possível de acontecer isso com uma equipe que já é madura e aí colocado esse novo gestor isso tende a... Eu acho que sim, porque às vezes eu acho que tem outro sentimento que pode causar que é assim, mas se eu não cuidar isso aí, o que eu vou fazer na empresa? Tipo, eu acho que às vezes a pessoa tem medo de se sentir inútil também. Sim, e ter esse lugar tomado, né? Eu faço aquilo muito bem, eu entrego aquilo muito bem.
Se outra pessoa eu dar essa função para outra pessoa, e acho que isso também impacta, especialmente com gestores novos, o crescimento deles, né? Porque você não está gerando espaço para você mesmo performar outras coisas, né? Criar, inovar, porque você está lá fazendo o basicão que você já faz há muito tempo, né? E uma frase que a gente costuma dizer bastante ali na Next, voltada para isso, se você não tem alguém para ocupar o seu lugar, você não consegue ocupar um próximo estágio, né? Então, se você não preparou bem alguém para ocupar aquela atribuição, né? Fica massageando aquela sua atividade como um bichinho ali, né? Não larga, né? Vocês falam, você nunca vai conseguir subir também. Então, assim, criar sucessores é fundamental para que você possa também evoluir. Então, eu acho que o que o Júlio falou tem total conexão, que é difícil para mim. Às vezes, né? Tem coisas que, cara, quem nunca passou, né? Uma coisa de vontade de pegar da mão da pessoa e entrar. Deixa que eu faço. Quem nunca, né? Mas, assim, existe aí a necessidade, aí, perfeito do que ele falou, necessidade de desenvolvimento. Você conseguir desenvolver um senso crítico, uma inteligência emocional para você... Não, calma. Agora o amadinho ali está demorando um pouquinho mais, mas daqui a pouco, conforme ele for, né, crescendo, é claro, né? Avaliando, né? Criando mecanismos de avaliação daquela performance para você realmente conseguir delegar e alçar novos voos, você também. Acho que faz sentido. E olha só, o delegar é permitir que outra pessoa que vai fazer defina o como fazer. O que precisa ser feito você vai dizer. Você pode dar a missão também, olha, a estratégia da empresa, o objetivo principal é esse, o que precisa ser feito é isso. Faça. Aí o como, a pessoa pode, dependendo da rigidez do processo, ir um pouquinho mais para lá, um pouquinho para cá. E não é fácil para a pessoa que é tecnicamente muito boa ficar vendo a pessoa fazer diferente do que ela faria e dá uma ansiedade. Eu também tenho gêmeos. Eu também tenho filhos gêmeos. Gente, que isso? Eu não tenho gêmeos, tá, pessoal? Gente, tá? O meu filho é muito parecido comigo, tem 12, né? É um casal, uma menina e uma menina de gêmeos. Ele tem 12. Ele é muito parecido comigo e muito diferente. Ele é muito parecido em algumas coisas e muito diferente em outras, né? E eu me policio demais, assim, ó, para ver ele agindo diferente de como eu agiria e não censurá-lo. Porque o jeito que eu ajo não é o melhor jeito, cara, é o meu. Eu acho que é o melhor porque é o meu. Então, o jeito que eu trabalho na empresa, é óbvio que eu acho que é o melhor jeito. O jeito que você trabalha na empresa, você acredita que é o melhor, porque senão você não faria assim, faria diferente. Só que não necessariamente é o melhor. O meu jeito não necessariamente é o melhor. Então, eu tenho que dar chance do meu filho mostrar que ele pode ser melhor do que eu, diferente. Ou pior. Vou dar um exemplo assim, que foi a primeira vez que eu senti isso. Ele era bebê, não falava, mal caminhava, e a gente colocava as frutas na cozinha, num armário baixo que eles pudessem pegar com a mão. A gente deixava as frutas higienizadas ali, então ficava ao alcance deles para irem comendo as frutas à vontade, assim. E ele foi para a cozinha, eu fui atrás para ver, né, daquele jeito meio cambaleando, assim, que a gente tem que ficar correndo atrás, né? E ele pegou uma banana do cacho, descascou. Primeiro que ele já descascou. Quando eu vi ele descascar a banana, já me deu vontade de ir lá e mostrar para ele como se descasca uma banana. Então ele tirou a casca e foi jogando no chão, e aos pedaços, assim, né? E ficou segurando a banana com a mão. A minha vontade era dizer para ele, não, cara, descasca assim e fica segurando pela casca embaixo para não sujar o dedo, né? Mas, cara, aí o que ele fez? Ele segurou a banana com a mão assim, aí ficou um pedaço da banana para fora aqui e outro para fora aqui, porque a mãozinha dele é pequenininha, né? Aí ele comeu a banana assim, até aqui, depois virou assim, comeu assim, e depois pegou a mãozinha e fez assim. E acabou de comer a banana. E deu certo. Cara, ele comeu a banana, cara. O resultado era comer uma banana. Quem disse que o jeito de comer a banana é o meu, o certo, né? Só que não é fácil. Tem que ter maturidade e sangue frio para ver alguém fazendo uma coisa diferente de como você fazia e ficar quieto, se controlando e não ficar dizendo, não,
Tá errado. Não é assim. E o tá errado poda, né? O proativismo da pessoa. É muito sensível, né? É porque vem aquela velha frase, não, eu tô ensinando o caminho das pedras. Sim. É assim que se faz. E eu acho que... Mas acho que muito vem da cultura, né? Da cultura de, como falou, de se policiar e saber permitir isso. Tem gente que tem que ter essa maturidade, e eu acho que essa maturidade nas empresas é a cultura. Né? Se ela não tem essa cultura, ou, né, essa cultura de se abrir e ser maduro para saber, não tem só o meu jeito de fazer. Acho que isso que pega bastante. Eu não sei na empresa de vocês como é que funciona essa parte de cultura, de aceitar isso ou de perceber que está na hora de largar ou de delegar, né, e não fazer esse microgerenciamento do colaborador. Eu acho que no atendimento ao cliente o negócio pega muito, né? Quando muda a pessoa que vai atender o cliente, fica aquela... Não dá bom dia assim, não, tu tá ligando muito cedo pro cliente, não faz esse negócio assim. A gente fica sempre... Tem que ter um medo, assim, no atendimento. Eu acho que aí pega muito. A gente já foi surpreendido positivamente várias vezes de gente fazendo coisas de forma não convencional e surpreendendo. Inclusive no atendimento ao cliente. Outra ocasião que a gente conversou, eu comentei de um caso assim que a gente tem alguém no comercial lá na empresa que não é típico, não é o típico comercial. É meio diferente, é um comercial diferente assim, e tem um êxito incrível, assim, incrível, porque ele consegue conectar daquele jeito, né? E a sorte que ele teve uma gestora que desde o começo não o censurou. Era meio estranho, a abordagem dele era diferente do normal, mas funciona muito bem, cara. Muito bem. Eu tive um colega de trabalho que aí faz muito tempo, então eu posso falar mais dele. Ele falava umas coisas assim, meio que como se ele tivesse intimidade, mas ele não tinha, mas ao mesmo tempo ele não faltava com respeito. Aí tu ficava olhando aquela conversa estranha, tipo assim, meu Deus, ele tá falando como se ele já tivesse visto essa pessoa, ele nunca viu, e funcionava. E aí... Conectava, né? Conectava. É o que importa. Tipo, a pessoa, ele ia falando, mas por algum motivo o cliente correspondia, tudo quanto é tipo de cliente. E era uma coisa exótica, assim, que a gente não é acostumado, sabe? Tipo, no comércio a gente tem toda uma formalidade para falar com o cliente. Tipo, a gente é tudo louco no escritório, aqui a gente é mais ou menos louco, mas assim, com o cliente a gente é tudo formalzinho, né? E aí ele era meio louco, assim, para falar com os clientes, e eles gostavam. E às vezes funciona, né? Só que dá um medo, né? Eu acho que dá muito medo. É o cuidado para não entrar naquele ciclo, aquela roda de rato, né? De que eu não confio em você porque você não me dá motivo, né? E você não me dá motivo para eu confiar em você. Ah, pois é. Então, Boa. Dá aquela largadinha para entender se, né? E não entrar dentro dessa roda, né? Mas sobre a tua pergunta do impacto da cultura, né? A cultura da empresa sobre o microgerenciamento. Eu acho que sim, há um impacto, mas eu acho que isso é muito do gestor, né? Tem empresas que têm uma cultura de mais comando e controle e outras que têm uma cultura de mais autonomia. Mas tem gestores diferentes, tipo, tem gestores de muito comando e controle dentro de uma empresa com autonomia que, na área dele, levam as coisas tudo... militarizado, assim. Sim. E o contrário também já vi acontecer, né? De empresas mais rígidas e um outro gestor tem um perfil um pouco mais solto, um pouco mais de delegar, e acontece, e rola, né? Então, acho que o impacto da cultura da empresa existe até um ponto. Assim, eu acredito bastante no impacto do perfil do gestor. Gestor mais microgerenciador ou menos. Acho que impacta mais no time do que a empresa. Até porque cada colaborador vai não absorve 100% a cultura conforme, digamos, o RH definiu. Acho que cada um absorve de uma maneira diferente. Não quer dizer que um vai conseguir delegar igual todo mundo. Então, acho que essa diferença vai ter sempre, né? E cada departamento é um microcosmos ali, né? Então, ele tem uma estrutura ali autônoma em comparação à empresa, ao todo da empresa. Então, concordo com o Júlio. Apesar da cultura talvez te empurrar um pouquinho para um lado ou para outro, quem está acima e às vezes do seu lado vai impactar muito mais, né? Tipo, no seu dia a dia. Então, se você tem um gestor que te incentiva a fazer as coisas da forma como você entende e te dá esse suporte para
para te guiar e falar assim, opa, aqui tá dando certo, aqui não. Então, Alçadinha de voo ali, né? isso, exatamente. Não importa se tu tá dentro de uma estrutura mais fechada, mais controladora, ali dentro do seu cosmos, do seu dia a dia de trabalho, você tem essa liberdade, né? Eu quero fazer uma pergunta que com certeza quem está nos assistindo está interessada. Tu tá trabalhando num lugar, tu tá sendo microgerenciado por muito tempo, tu tá querendo ter liberdade, não tá conseguindo. Isso tá acontecendo, sei lá, com o teu colega, com o teu superior. Como é que tu chega para ter essa conversa delicada, tipo assim, me dá mais liberdade aí, confia mais em mim? Eu acho que eu gosto muito da comunicação, mas acho que tem uma outra forma de fazer que talvez... Um e-mail anônimo. Não. Sacanagem, Canal de sacanagem. denúncias. Não, mas acho que... Post-it anônimo na mesa. É falta de confiança, né? Então, acho que quando você antecipa algumas informações, e essa falta de confiança, especialmente no comércio exterior, ela é muito relacionada ao fluxo de informações. É você passar as coisas que precisam ser passadas para frente. E cliente também, né? Às vezes Sim, o cliente, sim, ele com fica certeza. em cima demais, ele mega preocupado com todos os processos de forma igual, né? Não, e é muito sobre isso de... Se você sabe que aquela pessoa ela tem a necessidade daquela informação, ela tem que ser validada, né? Tipo, você tem que provar que você está fazendo aquilo, antecipa, faz antes dela pedir. Então, tem um procedimento que eu adoro para fazer. Quando está tendo algum problema com o cliente, seja externo ou interno, eu gosto de atualizar sempre pelo menos 4 vezes por dia. Vai depender de caso a caso. Tem clientes que preferem que seja menos, né? Mas quando você faz isso, você garante que a pessoa do outro lado, ela sabe o que você está fazendo e essas atualizações, inclusive, muitas vezes são para dizer que nada mudou. Mas estou olhando aqui seu processo, estou olhando aqui seu embarque, mas nada mudou. Então, e fazer isso antes do cliente, do outro lado, né, pedir. Então, tu antecipa a informação e daí você começa a gerar essa confiança. Você começa a gerar esse fluxo de... Você começa a criar esse laço, começa a construir essa confiança e daí é natural que o outro lado solte um pouquinho. Acho que pegando esse gancho é proativismo. Ser proativo, né? E mostrar o resultado antes que alguém te peça. É aquele meme, né? Confia no pai, né? Confia no pai, confia na mãe que vai dar certo, né? E mostrando resultados e provando que aquilo é verdade. Então, já aconteceu comigo, né? Eu já tive que ter esse tipo de ação para que o meu gestor entendesse, não, a Tati vai dar conta lá, né? Então, tem as dificuldades, já não é tão mais, né, estigmatizado dessa forma, mas, de novo, eu sou mulher, hoje, por exemplo, sou a única uma mulher representando aqui. É natural que, principalmente quando tu entre numa nova empresa, tu precise, às vezes, né, mostrar que, não, eu também tenho competência técnica para. E o jeito que eu sempre encontrei, e uma dica, né, talvez quem está escutando e não seja o gestor, mas seja o colaborador que está ali sofrendo daquela babá corporativa, porque às vezes não é um gestor, é uma babá ali, né, toda hora ali perguntando. É isso, cara, seja proativo. Entregue um pouco antes, entregue um pouco mais. Mostre o resultado antes que alguém precise vir e te cobrar. E isso naturalmente vai fazer o gestor falar, opa, peraí, não preciso mais ficar, né, abelhudando ali aquele colaborador. Isso vai naturalmente te trazer uma autonomia melhor. Eu acho que proatividade e mostrar o resultado, né, mata a cobra e mostra o pau, como diz o outro, eu acho que é o melhor jeito de tu conseguir sair desse ciclo. Eu concordo com vocês, achei excelente as duas respostas, mas a gente ainda corre o risco dessa pessoa mesmo agindo assim, das duas maneiras que vocês comentaram, tem um gestor que é centralizador e que por mais que ele confie e sabe que você dá conta, ele não te passa. Então, nesse caso, a dica, eu acho que é a comunicação. Eu acho que ninguém perde por falar a verdade, expressar o que sente de maneira respeitosa, no momento adequado, né? Eu acho que nunca pode ser errado. Falar do que você está sentindo, do que você gostaria que fosse diferente, né? E aí pode ser que mude ou pode ser que não.
Mas E aí... se não for ali, o teu espaço vai ser galgado em outro lugar. Eu ia comentar, acho que o feedback pro gestor, o pior massa. é esse, né? Quando o colaborador desistiu de você. E aí você perceber que você sufocou ele, né? Microgerenciou ele de uma forma que ele pediu para, ó, eu vou buscar o meu espaço em outro lugar. Até porque e aí, ele pode talvez seja a hora do cara cair a ficha dele, opa. Até porque tu acaba doutrinando ele, digamos, às vezes, a reagir só quando é solicitado, né? Isso que é foda, né? Tipo, tu acaba com a proatividade dele, de tanto que você fica em cima. Sufocando, né? Porque acho que muitas vezes até pro gestor é, tipo, quando começa a ser muito proativo, às vezes assim, não fez mais que obrigação. Quando tá nesse nível de é isso, entendeu? E muitas vezes o gestor não percebe que é assim, não percebe que está agindo errado. Então, se ninguém falar para ele, se a pessoa não O óbvio disser, tem que ser dito, pois perfeito. é, corre o risco dele achar que está arrasando, está dando suporte, está sempre orientando, está sempre ali. Ele pode confundir isso como uma ajuda, então? Total. Aí, perdão, meu francês é foda. Que realmente tá bem intencionado, né? Eu ia perguntar, na área de tecnologia, hoje um dos desafios que a gente mais tem hoje é trabalho remoto, né? Para a tecnologia isso funciona super bem. Até compartilhando um pouquinho com o Jonas, a gente foi surpreendido recentemente com o layoff do Itaú, né? Galera que estava em casa... Pois é. Não estava clicando no mouse bastante. Acabou... Péssimo. Depois desse layoff, o mouse agora já tem o robozinho... Clicando. O ventilador, né? Mexendo aqui, ó. Aquele bichinho do copo d'água lá. Sim, Só top. clicando no... Pega o palito. Mas para tecnologia, por exemplo, remoto funciona bem. Né? Mas acho que o principal desafio também é esse. Como cuidar, saber que a pessoa está em casa, tem essa liberdade, essa comodidade para... É bom, não né, sei se é comodidade que se fala, mas saber que, assim, tá em casa, tá performando da mesma forma, mas, ao mesmo tempo, eu ter essa segurança. Hoje, eu acho que é um principal desafio, né? Depois, principalmente com o caso Itaú aí, recente, como é que tem funcionado para vocês? Eu acho que um gancho legal que eu peguei dessa questão do Itaú ali, que foi muito falado, né? É a questão de que o home office, microgerenciar dentro do home office, assim, liderar uma equipe à distância é um mega desafio. A gente sabe, eu não tenho colaboradores full mobile, mas tem bastante gente ali da Next que tem esse tipo de colaborador. E é realmente um desafio. Eu acho que o maior ensinamento é que se você tentar microgerenciar as pessoas que estão trabalhando, né, em home office, é como se tu querer transformar a casa da pessoa num Big Brother corporativo, né? Um Big Brother que toda hora liga, toda hora chama, toda hora faz uma reunião aleatória online, né? Isso, o bom dia no grupo, né? Bom dia, Então, eu acho que tu começa a tirar um pouco essa questão de quanto tempo a pessoa passa online e sim mede o resultado da pessoa. E aí vai da maturidade do gestor, de saber traçar metas bem ajustadas para cada colaborador e medir os resultados de uma forma efetiva. E aí, sim, não começa mais a ver quanto tempo a luzinha do chat está verdinha lá, né? Ou o número de cliques lá no ou o mouse com o pica-pau ou com o ventilador ali. Mas começa a ver o resultado que a pessoa entrega. Porque se não tem resultado, não adianta. Isso vai se mostrar, né? Sim, e acho que uma dificuldade dessa gestão no home office é você ter metas claras, né? Perfeito. Quando você tem metas claras, você consegue medir aquilo de forma fácil, você não precisa estar ali do lado, até porque tu não vai conseguir, né? Vendo se a pessoa está mexendo no mouse ou não, está mandando e-mail ou não. Mas você não olha a forma como a pessoa está fazendo. Você olha o resultado que ela está entregando, exatamente. Mas agora tu falou do e-mail, é um clássico do comércio exterior, né? Me coloque em cópia de tudo. Meu Deus, aí aquela caixa de entrada que nunca é zerada na vida daquele gestor, cara, pra quê? Cara, tá, velho, tá, beleza. Às vezes tem que ter uma pessoa de backup ali para facilitar. Mas, cara, todos os e-mails de todos os colaboradores da tua equipe... E aquela coisa do cachorro com muito dono morre de fome. Né? Bota todo mundo em cópia. Ninguém faz o que é para fazer. E fica assustador, né? Aquela montoeira de gente em cópia. Meu Deus do céu, cara. Sobre essa questão ali do
do home office, né? Até a gente tá falando do Itaú, que é o caso recente, mas, cara, é o que teve de empresa depois que acabou o pior da pandemia, voltando, né? que mandou uma galera embora, né? Ou pressionou para voltar, né? Tipo, A maioria, né? Por isso que eu falo, na tecnologia, para nós aqui, foi uma realidade que supriu muito, porque se criou muita oportunidade de ficar em casa, né? Durante a pandemia e pós-pandemia se provou, através de resultados, que dá para trabalhar, que funciona. Mas a gente percebeu muita gente pedindo para voltar, muitos, né? Inclusive essas big techs, assim, volta. Só para o cara fazer hora bunda, né? Ficar sentadinho lá. hora bunda é bom, né? É ótimo, Ficar adorei. sentadinho Vou usar. esperando. Hora bunda. Porque, cara, a gente tem o absenteísmo, né? Que é quando a pessoa falta. Mas tem o presenteísmo, que a pessoa que tá ali sentada Não não tá tá entregando enrolando, nada, cara. né? Não tá É a entregando. presença culposa, né? Ela tá ali sem querer estar, né? Perfeito. E quando a pessoa começa também, o próprio colaborador, né, se preocupar em parecer estar trabalhando do que estar trabalhando, é um problema, né? E não é você parecer, né? Aquela coisa... tem uns memes na internet, né? A pessoa assim, e tu olha no computador, só uma banda de letra aparecendo ali, ela digitando com aquela ligada, né? Clicando isso. Até aproveitar os panos quentes, que o pessoal começa a ser meio sensível. Gente, se a tua empresa não tem home office, não estamos criticando aqui, tá? A gente sabe que não é fácil de aplicar esse Sim, tipo de não é coisa, tá? fácil. A gente tá conversando sobre isso, tá? Até porque, para uma pessoa trabalhar no home office, ela tem que ser mega disciplinada. Perfeito. Ela tem que ser disciplinada. Não é para todo mundo. Não Home é para todo office- mundo. Não é pra Por todo mais mundo. que tenha Tem uma tecnologia. pergunta que vocês fazem, eu também acho, não é para todo mundo. Não é para todo mundo, cara. E outra, assim, depende da realidade. Tipo, cara, o trânsito de Itajaí é horrível, mas ainda assim é muito mais de boa do que morar em São Paulo. Ou morar no Rio de Janeiro. Porque aí tem que pegar metrô, cara, tem, sei lá, acordar 4 da manhã. Cara, é foda. Aí, realmente, assim, o home office parece ser muito mais importante do que para nós aqui. Então, tem Qualidade tudo de vida, isso, tem tudo isso para se considerar, né? Então, colocar esse pano quente, né? E mesmo o mesmo caso ali do Itaú, eu também estava acompanhando recentemente o iFood, né? Teve ele comentando sobre isso, como tu falou do trânsito e tudo mais. Ele vê hoje eles falaram, eles têm 8 mil funcionários lá dentro deles, isso em empresa de tecnologia, né? Como eu falei, estou puxando sardinha para minha área. E eles fazendo esse gerenciamento, né, de equipe, ele falou, para eles é muito mais vantajoso medir a performance da pessoa, e olha que o iFood, pelas margens de rentabilidade, ser bem baixas, né? Porque você tem cupom de descontos e tudo mais, então eles não têm uma margem de faturamento, porque eles ganham sobre o faturamento do restaurante, da entrega e tudo mais. Eles proporcionarem isso que o Jonas comentou. Tipo, o exemplo que ele deu foi, ele tem profissionais muito bem qualificados morando em Florianópolis, que podem sair do trabalho e ir para a praia e tudo mais, mas, porém, recebendo salários e né, benefícios como sendo um colaborador de São Paulo. Então, ele pôde manter a qualidade de vida dele, que ele estaria em São Paulo, morando fora. Então, ele falou, não é... A cabeça do gestor, a maturidade, né, como o professor Júlio falou antes, a maturidade tem que vir da empresa, porque aceitar que o colaborador não está morando em Floripa, mas está entregando, mesmo morando em Floripa e não morando em São Paulo, acho que é muito grande essa maturidade que a empresa tem que ter para saber, estou remunerando bem um colaborador que vai estar morando e trabalhando aonde ele quiser, e mesmo assim tá tudo bem, né, para a empresa, sabendo que está tendo essa entrega e que está fechando a conta no final do mês. Que acho que o principal medo de algumas empresas de não se abrirem para muito, acho que é essa mentalidade. Pô, eu estou deixando o cara ficar em casa, ele já está tendo muito benefício. E não, né? Eu acho que assim como tem colaborador que tem e não tem o perfil para trabalhar em full mobile, né, trabalhar em home office, também tem gestor que não tem perfil para gerenciar equipes que trabalham no home office, né? É verdade. Se o gestor fica lá cada 5 minutos, e aí, tá aí? E aí, né? Aí ele já, ele vai se auto-sabotar, né? E vai sabotar também o colaborador que vai se sentir pressionado. Acho que faz sentido. Porque tem uma maturidade, né? Dos dois lados ali, né? E não vai dar conta, que se tiver uma equipe com 50 pessoas, vai ficar cada... Sim. Aí ele vai ter que pedir para a IA fazer um botzinho a cada 5 minutos e perguntar para todo mundo, e aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Mas tem tanto método hoje, né? Roda sprint, né? De entrega, tem... eu gosto muito da frase, eu não lembro quem disse isso, né? Não citando o autor, porque realmente eu não me lembro, mas o que não se mede não se gerencia.
Se tu não tem a forma de medir isso e tu não fica, né? Peter não sei o quê. Peter não sei o quê. E isso é uma verdade, para mim, absoluta, né? Se tu não tá medindo aquilo, né? Tu não tá tendo gerência também. Então, não adianta tu ficar lá catucando, cara, ei, tá aí, tá trabalhando, né? Tua luz tá verde. E se tu não tá vendo que as entregas do cara estão sendo executadas. E a partir do momento que tu entende que sim, tudo relaxa, assim, né? Fica mais natural, orgânico. Eu acho que esse assunto, para a gente trazer para o microgerenciamento, é necessário microgerenciar quando não se tem confiança. Né? E não se ter confiança pode ser no remoto ou no presencial. Né? Não se ter confiança pode ser nos relacionamentos também. Né? Então, eu não curto muito o gestor que fica, sabe, a pessoa não veio e não trouxe o atestado. Eu queria ver o atestado, mas do que é, sabe, cara? Tudo bem, a gente tem as questões legais, aí, trabalhistas e tal, mas se a gente ficar em cima das pessoas, assim, eu acho que não aproxima, sabe? Eu acho que afasta. É mais ou menos como eu ficar pegando o celular da minha esposa para ver com quem ela está trocando mensagem, com medo de que ela tenha outra pessoa. Se você não é do departamento pessoal e tu tá preocupado com o que tá falando o atestado, então, assim, tá bem abalada, não né? confia na pessoa, então ou toma medidas para passar a confiar, ou desliga. Isso. É mais bonito. Né? Não confia na tua mulher, se separa. É mais digno. É mais digno, mais educado, claro, cara. Agora ficar indo atrás, vendo se ela está olhando, controlando o horário que ela saiu. Cara, fim da picada. Tem coisa mais importante para gastar energia. Perfeito. O que foi isso, cara? O que eu ia comentar, lembrei, que assim, no trabalho remoto, se você quer ficar testando a pessoa no chat, no WhatsApp, Teams, sei lá o quê, tá aí, cara, aí ela não responde rapidamente. Cara, às vezes ela tá trabalhando. Sim. Às vezes ela tá lá pensando uma coisa difícil, tá montando e-mail difícil, fazendo planilha, sei lá o quê, cara. E tu quer que ela fique... Que é uma coisa assim que me deixa louco. Às vezes acontece aqui, às vezes eu vou nas empresas visitar, tá lá tipo a pessoa com a segunda tela. Tem 2 telas e uma das telas tá no chat. Pode ser WhatsApp, o que for. Assim. Beleza, se tu é atendimento, tudo bem, né? Agora, cara, tu tá com 2 telas e uma tá aberta só em chat. Como é que tu vai se concentrar para fazer coisa difícil? Sabe? Tipo assim, tá, beleza, se você é um operacional júnior e tal, beleza, o teu cotidiano são trabalhos mais rapidinhos. Agora, tipo assim, você é alguém mais sênior, tá no nível tático, cara, tu precisa ter tempo para se concentrar para resolver problema difícil. Sim. E não dá pra trabalhar com aquela notificação, velho. Não dá, cara. Aí tu tá aumentando a chance de dar erro mesmo, aí tu vai ter que ficar em cima, aí tu fica num ciclo vicioso, né? Desativo todas. Primeira coisa. Eu também, cara. Qualidade de vida, cara. Desativo todas as notificações possíveis. Pois é, mas aí se tu tá presencial, tu desativa as notificações, tu tá ali, a pessoa olha, tu tá ali trabalhando. Agora, se tu tá em casa, tu não desativa de medo de as pessoas pensarem que tu tá dormindo. A gente tem uma campanha muito forte lá, se precisou mesmo, liga. Passava no telefone e liga. Aqui também. Cara, tu precisa mesmo de mim, me liga, porque, cara, não existe mensagem... Gente, olha mensagem no do WhatsApp celular, urgente, tá 300 cara. mensagens ali, não tem condições. Mensagem é comunicação assíncrona. Você manda e a pessoa vai te responder no tempo que ela, Isso mesmo. Que ela puder. E-mail também, Exatamente, e-mail também. E, né, preciso, ligo. Sim. Mas vocês não têm pessoas com medo de telefone? Só eu que tenho esse problema, então. Você liga, já ligou? Não, já mandei uma mensagem. Não, vi. Desinstalar o aplicativo de telefone, né? Ligou? Sabia que isso aqui também funciona para ligar? Não, manda essa mensagem. Já ligou? Não, mandei mensagem. E agora, ligou? Não, mandei um e-mail, mas daqui a pouco eu ligo. Achei que era só eu. Mandei um áudio. Não. E sobre nessa parte tanto do híbrido ou como falando em confiança, quais ferramentas hoje vocês entendem que seria fundamental para um líder ter assim para acompanhar a equipe? Eu já confio na minha equipe, já sei que ela passou pelo estágio de inicial ali, onboarding, que é onde a gente entende que é saudável. A rodinha, né? A rodinha da bicicleta, que é saudável ter esse micro gerenciamento.
a partir daí, como é que o gestor, o novo líder ali sabe assim, ó, vou criar alguns indicadores ou algumas métricas para que eu possa saber que o meu time está performando e eu tenha confiança para passar para o meu gestor não fazer um microgerenciamento comigo e saber que o meu time está produzindo, está entregando. Para não precisar voltar para o microgerenciamento, isso, né? Tipo, quais hoje vocês sugeririam, assim, de... Tem uma pá de ferramenta hoje em dia, né? Com a explosão da AI, meu Deus, tem um monte de... Tem todas as metodologias ágeis, né? Kanban, Trello, que é gratuito, né? Eu vou falar para vocês que eu gosto do Excelzão, velho. Compartilhado com todo financeiro mundo. que não gosta de Excel, aquele né? Excelzão lá, assim, ó, planilha de desdobramento de projeto, cada um vai lá dando check, vai preenchendo aquele gráficozão lá que parece uma rosca colorida. Fez a rosca inteira, todo mundo come alguma coisa, comemora, o projeto finalizado. Eu gosto muito dessa... Eu acho que existe N coisas, N ferramentas, e também uma dica é também não ficar se apegando muito à ferramenta, né? E sim ao que a ferramenta pode entregar e para que ela serve, né? Que é te ajudar a medir e acompanhar. Acompanhou, tá suave. Lá dentro, da Next, a gente tem várias ferramentas, mas eu, Tati, eu sou a chatinha do Excel. Vou colocar aqui no Excel. Bota lá, ó, daqui as tarefas do dia, final do dia, vai finalizou. dando check lá, acabou, fechou. Show. E esse aqui, gente, como é que tá ainda? Daí tem as conversas, né? O famoso combinado não sai caro, a gente pratica bastante também, né? Tati, preciso rever um prazo contigo, aconteceu alguma coisa. A gente pratica bastante avisa, isso. né? Isso, sim. E avisa antes, se possível. Sim, né? Não deixar. Não espera estourar. Depois estourou, vinha avisar você que deu problema aqui. Aí, é muito prazeroso, né? Tu ir no to-do, assim, tu clica check. E aquilo tá riscado de assim, feito. Nossa, cara, quem é do operacional, acho que nós todos aqui somos mais perfil operacional. Meu, é bom demais. Fiz! Vamos pro próximo. tá né? entregue. Tá entregue. Tá pago, Mas, ó, falando dessa resposta, isso que a Tati falou, assim, o combinado não sai caro, eu acho que é fundamental, cara. Não é tanto uma ferramenta, mas eu acho que é uma boa prática. Dar autonomia precisa ter comunicação alinhada, né? Porque se eu deixo a pessoa fazer como ela acha o jeito melhor de fazer, eu preciso deixar, a gente precisa combinar antes qual é o objetivo, o que não pode falhar, quais são as prioridades, né? Então, acho que momentos de alinhamento e realinhamento são importantes, né? Eu acho interessante também pequenas incursões assim do gestor, dele dar uma espiadinha no como, de vez em quando, em algumas coisas, só para ver se aquele como está alinhado com a cultura da empresa, se não tem alguma coisa sendo feita em desacordo, não tem prioridades trocadas, assim, né? Não tem cliente não sendo atendido como deveria, né? Então, porque há esse risco, né? Se eu viro as costas e deixo o time e não acompanho, de vez em quando, um pouco no detalhe, eu corro esse risco. Acho que é importante. Tipo um canal vermelho escolhido aleatoriamente. Isso. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Isso. Sabe o que funciona bem? Funciona muito bem, eu gosto bastante, é de o gestor, no período de férias de alguém, pegar uma atividade daquela pessoa para coordenar um embarque, para executar. Mandar uma fatura. Sabe, vai ser uma possibilidade de estar ali vendo como a pessoa vinha conduzindo, observando. Sugerir uma melhoria também, né? Sugerir uma melhoria, aprender coisas novas. Aí a pessoa vai poder até dizer, puta, que legal isso aqui, cara. Nunca teria pensado em fazer assim. Olha que bacana. É uma maneira útil da gente voltar um pouquinho para a operação e entender como que o time está fazendo. Diz, Matheus. Olha, eu acho que ferramentas varia muito, sim. Pode ser hábitos também que você tem com a equipe, né? Não precisa se limitar a ferramentas também. O exemplo ali que o professor Júlio falou como ferramenta, né? A comunicação é o feedback. Você está fazendo esse feedback constante, né? Entre, às vezes, estruturado, né? Tem algumas ferramentas de feedback, tipo, que
algumas metodologias que explicam, né, o passo a passo de fazer um feedback, acho que é um ponto crucial, né? Acho que para alinhar tanto expectativa com a cultura da empresa quanto as entregas entre as partes, né? Sim, acho que uma ferramenta que tem usado bastante é a reunião 1 a 1. Você, o colaborador, senta, alinha, entende o que está sendo feito, entende, especialmente se tem sempre com pauta, né? Mas para entender como está sendo feito, se tem alguma dúvida, é sobre dar o momento de suporte, né? Abrir aquele momento, você deixa a pessoa fazer ali da forma como ela prefere fazer, como ela entende que faz sentido durante o dia, mas você também deixa aberto também aquele momento para você trocar uma ideia e fazer os elementos necessários, né? Então, acho que essa reunião e também é um momento separado do resto do time, então a pessoa pode trazer outros pontos, pode trazer as dores que estão sentindo. Eu acho que é bem legal e gera interação e gera a possibilidade de gerar conhecimento ali, tanto de um lado quanto de outro, né? Eu acho importante também quem está executando, na dúvida, pergunta, né? Eu acho que é importante também, acho que isso para confiança, né? Não tentar adivinhar e comprometer comprometer a operação, comprometer algum detalhe, né? Então, acho que isso também é importante para o gestor confiar na pessoa, saber assim, não, se ela tiver com dúvida, ela vai me perguntar. Então, acho que isso também é um básico bem importante, né? E anota, né? Não é para ficar perguntando 10 vezes a mesma coisa, né, gente? Fim da picada. Pega o caderninho, anota. Aí eu vou anotar no aplicativo. Não, caderninho. Aí eu vou anotar no meu grupo do WhatsApp que só tem eu. Não, vai se perder lá naquela montanha de coisa. Conversa. Anota em algum lugar decente, entendeu? Pega um caderno, cara. Funciona, mesmo com a tua letra garrancho. Estou desabafando um pouco aqui. Não é contigo, Gabriel, tá tudo certo. Não. Mas tem anotado, Gabriel? Não, o Gabriel anota, ele anota. Anota isso. Anota que você tem que anotar as coisas no caderno. Hoje é normal botar as inteligências artificiais na reunião, né? Para ela fazer já a pauta e deixar tudo lá, né? Depois, e aí ninguém lê depois. Sim. Ou pior, aí pega outra inteligência artificial para ler a pauta da inteligência artificial para resumir, aí fica uma nhaca porque a inteligência artificial é em cima da outra. Ai, cara, não. Não dá. Mas isso que uma das coisas que eu ia perguntar agora, acho que quem queria saber de vocês, sobre inteligência artificial mesmo, assim, como é que você, falando em microgerenciamento, se a gente der essa liberdade para todo mundo hoje, a primeira coisa que todo mundo vai é pro ChatGPT, né? E tá todo mundo virando sênior sem ser todo mundo sênior sem ser júnior, né? Nossa, cara. E aí a gente falando nisso, não, mas eu já tenho essa autonomia, eu já tenho esse skill, porque eu já aprendi, eu sou júnior, mas cara, aqui eu já tô fazendo tese de doutorado já. E como é que funciona? Como é que vocês veem isso, assim, a inteligência artificial aplicada a essa nova galera aí que tá entrando já sendo sênior, né? Eu não lembro, acho que foi o Igreja que falou lá no Comex Tech, que tá todo mundo hoje sendo quer ser sênior sem ser júnior por causa das inteligências artificiais. Vocês sofrem com isso? Vocês percebem que tá tendo essa mudança, a galera agindo já como sênior, né, mostrando, nossa, eu já sei tudo, mas quando você vai olhar por trás é só inteligência artificial? Só ChatGPT? Essa pergunta é difícil, hein, cara? Não tinha para pensar também. Eu posso responder? Por favor, porque essa... Não vejo assim, sabe? Não vejo... Tudo bem que o que a gente vê é que às vezes aparecem umas ideias para projetos que dá para ver que a ideia não é da pessoa, mas, cara, isso aí... Antes, você vai aplicar a inteligência pela se foi útil, tá tudo bem, cara, né? Então, não chega a ser uma dor, assim, sabe? E o sujeito não está se desenvolvendo. O que a dor maior é a pressa, né? Essa pressa, ela é muito marcada hoje, né? Então, cara, é muito rápido, a pessoa quer estar muito à frente. Né? Tipo quando é enviado um e-mail e embaixo do e-mail está escrito assim, se você quiser mais sugestões, é só me pedir. Sabe quando a pessoa copiou tudo? E ela copiou, inclusive, o que o ChatGPT falou no final. Posso reescrever de uma forma mais formal? Isso! Mas isso que o professor falou é interessante porque o microgerenciamento ele tem uma relação muito, muito próxima com a confiança.
E essa pressa, né, ela impacta, né? Porque confiança, ela é construída aos poucos, né? Ela é construída de forma devagar. Então... Tem atalho, né? Não tem atalho. Não, e olha só, como que eu vou construir confiança contigo se cada vez que tu me manda um e-mail ou se comunica comigo, vem com um tom que não é teu? Sim. Porque Aquela tu coisa dissocia a conversa, né? Aquela coisa neutra, sem personalidade, né? Eu prefiro um e-mail não muito bem elaborado, mas autêntico. Cara, eu prefiro faltando vírgula ou com vírgula demais, mas que eu sei que foi um ser humano escrevendo. Eu já tô assim também, tá? Tu vê aquelas coisas perfeitinhas demais, sem personalidade. Com travessão e... Travessão é o jeito de tu pegar... Eu sofro muito com travessão porque eu uso travessão. Eu também. Eu uso travessão. E as pessoas acham... Isso aqui foi o chat GPT. Hoje eu escrever um texto, eu tive que, tirar para as travessão. Sim, eu gostava de fazer post no LinkedIn com emoji, eu não posso mais encher de emoji, por quê? Porque eles vão achar que é inteligência artificial também. A gente fica sendo moldado, é triste isso. Perfeito. Eu acho legal também aquela questão de que a inteligência artificial ela precisa ser mais uma bússola do que uma tornozeleira eletrônica, né? Então, é algo que você pode utilizar para potencializar. A Next tem uns valores que eu achei fantástico, assim, e para mim traduziu. Eu vou dizer, né, que sou, né, eu não vou dizer que sou da velha guarda, que eu estou aqui no meio, né, de pessoas, mas a gente fala muito que a juventude, ele que nasceu do ano de 2000, tu fica fazendo aquele cálculo, meu Deus, ele nasceu em 2000, quando eu já estava preocupada com o bug do milênio. O que está acontecendo com essa... nós preocupadão, né, cara? Aí a gente fica pensando, cara, como que a pessoa vai conseguir, talvez, depois, né, sem tirar essa inteligência artificial, como que ela vai conseguir performar, né? Como a Next colocou esse valor que, para mim, foi assim, disruptivo, que, como eu venho dessa época lá da preocupação com o bug do milênio, toda vez que eu ia usar uma inteligência artificial, olha só que bobo, eu me sentia como se eu estivesse roubando. Como se eu estivesse trapaceando. Não, se eu botar aqui para o ChatGPT melhorar, é porque eu não sei escrever, eu estou roubando. Eu tinha essa percepção errada. E aí a Next colocou o valor que a inteligência artificial ela vem para potencializar a inteligência humana. Então, quando você entende que aquilo não é para fazer por você, e sim para potencializar aquilo que você já tem dentro do teu cerne, aí te abre um leque, né, de possibilidades. E a gente usa muito isso, e um dado que o nosso gerente de tech trouxe, que foi também outra quebra de paradigma, é que, segundo, né, tu que é da área de tech vai me falar melhor aí, se eu falar alguma besteira, o ChatGPT erra 60% das vezes. Então, tu tem que entender que o carinha, tem que explicar muito isso pro carinha, pro estagiário lá, que não adianta ele pegar e entender, se o chat disse, tá certo. Não tá. Ele erra 60% das vezes. E aí, onde você realmente vem com isso, que é para você melhorar e não para você ficar refém de, né? Então, eu acho que aculturar as pessoas com isso é uma grande sacada também para que você evite ficar microgerenciando com medo que o cara só dê um Ctrl+C e um Ctrl+V ali e mande a mensagem para o cliente com você quer melhorar isso, né? Então, você fazer com que ele entenda, cara, isso aqui é para te ajudar, mas você também precisa estudar e se capacitar e entender daquilo que você está falando, né? Não simplesmente um copia e cola de um chat GPT. Então, acho que usar, né, como uma bússola e não realmente como uma tornozeleira, uma prisão daquilo. Né? Aculturar isso é cultura, comunicação. Ele vai te ajudar a amadurecer, mas ele não vai amadurecer você da noite pro dia. Exatamente. Né? O que eu estava comentando é que como é que tu vai querer ser sênior se você não passou pelo trabalho árduo do júnior e do pleno e tu já quer ser sênior? Como é que tu não tem conhecimento, tu não tem conhecimento humano para tu entender que o que a IA está te entregando se é realmente sênior aquilo. Tem isso também, né? Não, e aí o que acontece é que as pessoas, né, no meu ponto de vista, as pessoas elas não vão passar pela maturidade, né, porque ela já tem a resposta. Então, ao chegar a ser sênior, né, por mais que aos 40 anos o que ela vai crescer, o problema é ela, por não passar maturidade, ela não está se preparando também, porque ela já tem a resposta. Então, ela não vai mais estudar, ir atrás, se aprofundar naquilo, porque ela já tem a resposta ali, o chat já deu a resposta para ela, a inteligência artificial já deu a resposta para ela. E como a Tati falou, 60% da inteligência artificial erra.
porque ela é generativa, ela aprende com a gente. Então, se eu alimentar ela errada ou enviesada para o meu viés, aquilo passa a ser verdade para ela. E eu falo até trazendo um caso prático, eu aqui na Invoice, tipo, a gente usa inteligência artificial, tá com muita responsabilidade, e eu tentei desenvolver um agente só para corrigir a gramática. Não dá para confiar. Não dá para confiar. Ele mete vírgula onde não precisa, ele coloca vírgula demais, aí quando eu vejo ele tá metendo traço, e eu já criei lá um comando, não me usa traço se não tem traço. Ele mete traço. E aí, todo mundo aqui já deve ter reparado, quem usa inteligência artificial, que tem momentos que ela fica burra, uma burra, do nada. E às vezes ela para de funcionar. E aí, como é que vai ser, campeão? Tu vai ficar sem inteligência artificial para trabalhar? Tipo, teu cérebrozinho não funciona? Cara, não dá para confiar ainda. E eu acho que eu comentei já em outro podcast. O ChatGPT 4 para o 5 não teve grandes mudanças. E vai ficar cada vez mais caro e cada vez mais difícil as IAs se desenvolverem, né? Então, e aí vai ficar a turma te microgerenciando porque não dá para confiar em você. Porque é isso. Se você for, como a Tati colocou durante a nossa conversa, se você for usar ela para te potencializar e aí sim você for estudar, se aprofundar, ir atrás. Ler o que ela escreveu. Não só ler o que ela escreveu, mas ler o sobre o que ela escreveu, né? Uhum. Mas hoje muita gente não faz. Ela vai ali, a resposta foi, tem uma norma da Anvisa, da ANTAC sobre demurge. Pronto, para ela aquilo ali foi o suficiente, ela não vai atrás da norma, ela não vai saber quem é ANTAC, por que a ANTAC existe, sabe? Aquilo ali bastou para ela, respondeu. Às vezes ela recebeu, muito obrigado, agora entendi. Se acomodou com o raso demais, né? Foi ali. E aí essa pessoa sente-se já, né, com um tapinha nas costas, muito bem, obrigado pela sua resposta. Então agora eu vou gangariando e nunca vou ser sempre sênior no raso, né? Sênior no raso, muito bem. Encerrado então, gente. E você que ficou até o final conosco aqui, o que tu achou do episódio? Coloca teus comentários aqui no Spotify, no YouTube. Pode mandar mensagem no privado também, se quiser que a gente leia no próximo episódio. Relembrando, ajude a gente a fazer esse podcast mais longe. Compartilha, pega o link, manda ali para o teu grupo de amigos, para a faculdade, no grupo do trabalho e tudo mais. Aquela curtida faz toda a diferença também. Então, é isso. Trabalhos encerrados. Muito obrigado a cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.